Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje a gente tá em formato diferente por esse mês, a gente vai ficar assim, né, amor? Exato. Nesse formato diferentão agora, patinhos. Mas continuando nosso propósito de lermos juntos a Bíblia toda em menos de um ano, tá, gente? Então não vai mudar nada, só vai mudar o cenário mesmo. E hoje a gente vai ler 2 Samuel, né? Vai começar 2 Samuel, que é também chamado segundo livro dos reis. Então a gente vai ler 2 Samuel 1 a 4. E lógico, né? Depois a gente vai fazer a nossa análise, o nosso parecer sobre o nosso entendimento para te ajudar ainda mais do seu entendimento bíblico sobre o que foi lido hoje, tá? Então fica com a gente até o final e abre sua Bíblia aí em 2 Samuel 1. Davi recebe a notícia da morte de Saul. Depois da morte de Saul, Davi retornou de sua vitória sobre os amalequitas. Fazia 2 dias que ele estava em Ziclag, quando no 3º dia chegou um homem que vinha do acampamento de Saul, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Ao aproximar-se de Davi, prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito. Davi então lhe perguntou: "De onde você vem?" Ele respondeu: "Fugi do acampamento israelita." Disse Davi: "Conte-me o que aconteceu." E o homem contou: "O nosso exército fugiu da batalha e muitos morreram. Saul e Jonatas também estão mortos." Então Davi perguntou ao jovem que lhe trouxera as notícias: "Como você sabe que Saul e Jonatas estão mortos?" O jovem respondeu: "Cheguei por acaso ao monte Gilboa e lá estava Saul apoiado em sua lança. Os carros de guerra e os oficiais da cavalaria estavam a ponto de alcançá-lo. Quando ele se virou e me viu, chamou-me gritando e eu disse: 'Aqui estou.' Ele me perguntou: 'Quem é você?' 'Sou amalequita,' respondi. Então ele me ordenou: 'Vem aqui e mate-me. Estou na angústia da morte.' Por isso aproximei-me dele e o matei, pois sabia que ele não sobreviveria ao ferimento. Peguei a coroa e o bracelete dele e trouxe-os a ti, meu senhor." Então Davi rasgou suas vestes e os homens que estavam com ele fizeram o mesmo e se lamentaram, chorando e jejuando até o fim da tarde, por Saul e por seu filho Jonatas, pelo exército do Senhor e pelo povo de Israel, porque muitos haviam sido mortos à espada. E Davi perguntou ao jovem que lhe trouxera as notícias: "De onde você é?" E ele respondeu: "Sou filho de um estrangeiro, sou amalequita." Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje a gente tá em formato diferente por esse mês, a gente vai ficar assim, né, amor? Exato. Nesse formato diferentão agora, patinhos. Mas continuando nosso propósito de lermos juntos a Bíblia toda em menos de um ano, tá, gente? Então não vai mudar nada, só vai mudar o cenário mesmo. E hoje a gente vai ler 2 Samuel, né? Vai começar 2 Samuel, que é também chamado segundo livro dos reis. Então a gente vai ler 2 Samuel 1 a 4. E lógico, né? Depois a gente vai fazer a nossa análise, o nosso parecer sobre o nosso entendimento para te ajudar ainda mais do seu entendimento bíblico sobre o que foi lido hoje, tá? Então fica com a gente até o final e abre sua Bíblia aí em 2 Samuel 1. Davi recebe a notícia da morte de Saul. Depois da morte de Saul, Davi retornou de sua vitória sobre os amalequitas. Davi lhe perguntou: "Como você não temeu levantar a mão para matar o ungido do Senhor?" Então Davi chamou um dos seus soldados e lhe disse: "Vem aqui e mate-o." O servo o feriu e o homem morreu. Davi tinha dito ao jovem: "Você é responsável por sua própria morte. Sua boca testemunhou contra você quando disse: 'Matei o ungido do Senhor.'" Davi cantou este lamento sobre Saul e seu filho Jonatas e ordenou que se ensinasse aos homens de Judá. É o lamento do arco que foi registrado no livro de Jassar. O seu esplendor, ó Israel, está morto sobre os seus montes, como caíram os guerreiros. Não conte isso em Gate,
Não o proclame nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem exultem as filhas dos incircuncisos. Ó colinas de Gilboa, nunca mais haja orvalho, nem chuva sobre vocês, nem campos que produzam trigo para as ofertas, porque ali foi profanado o escudo dos guerreiros, o escudo de Saul, que nunca mais será polido com óleo. Do sangue dos mortos, da carne dos guerreiros, o arco de Jonatas nunca recuou. A espada de Saul sempre cumpriu a sua tarefa. Saul e Jonatas, muito amados, nem na vida nem na morte foram separados. Eram mais ágeis que as águias, mais fortes que os leões. Chorem por Saul, ó filhas de Israel. Chorem aquele que as vestia de rubros ornamentos e que suas roupas enfeitava com adornos de ouro. Como caíram os guerreiros no meio da batalha. Jonatas está morto sobre os montes de Israel. Como estou triste por você, Jonatas, meu irmão. Como eu lhe queria bem. Sua amizade era para mim mais preciosa que o amor das mulheres. Caíram os guerreiros, as armas de guerra foram destruídas. Capítulo 2. Depois disso, Davi perguntou ao Senhor: devo mudar-me para uma das cidades de Judá? E o Senhor respondeu: sim, você deve ir. Para que cidade então irei? Perguntou Davi. Para Hebrom, respondeu o Senhor. Então Davi foi para Hebrom com as suas duas esposas, Ainoá e Jezreel, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi ainda levou os homens que o acompanhavam, com suas famílias, e foram todos de mudança para Hebrom e cidades vizinhas. Quando os homens de Judá chegaram em Hebrom, Davi foi coroado rei do povo de Judá. Quando Davi foi informado de que os homens de Jabes de Gileade haviam sepultado Saul, enviou mensageiros com este recado: o Senhor abençoe vocês por terem sido leais ao seu rei, dando a Saul, o seu rei, um sepultamento honroso. Que o Senhor seja misericordioso e derrame sobre vocês muitas provas do seu amor. Eu, de minha parte, também serei generoso com vocês pelo bem que praticaram. Mas agora peço a vocês que sejam meus guerreiros fortes, corajosos e leais, pois o rei Saul já está morto e os homens de Judá já me ungiram rei do povo de Judá. Porém, Abner, o comandante-chefe do exército de Saul, levou Isbosete, filho de Saul, para Maanaim, para coroá-lo rei sobre Gileade, Asser, Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre todo Israel. Isbosete, filho de Saul, estava com 40 anos de idade quando começou a reinar sobre Israel. Ele reinou em Maanaim por 2 anos, enquanto o povo de Judá seguiu Davi. Davi reinou sobre Judá em Hebrom por 7 anos e meio. Um dia o general Abner, filho de Ner, e os oficiais de Isbosete, filho de Saul, foram de Maanaim para Gibeon. O general Joabe, filho de Zeruia, e as tropas de Davi foram ao encontro do general Abner. Encontraram-se na represa de Gibeon, onde se defrontaram, ficando um grupo de um lado da represa e o outro grupo do lado oposto. Então Abner fez uma proposta a Joabe: deixemos que alguns soldados do seu exército lutem com alguns do meu exército diante de nós. Joabe respondeu: está bem. Então foram escolhidos 12 homens aliados de Benjamim e Isbosete, filho de Saul, e 12 homens de Davi para uma luta de vida ou morte. Cada soldado atacava o seu adversário agarrando-o pelos cabelos e fincava a espada no lado, e todos caíram mortos juntos. Por isso, aquele lugar de combate em Gibeon foi chamado de Eucate Azurim. Então os dois exércitos começaram a lutar violentamente um contra o outro. No fim, Abner e os soldados de Israel foram derrotados pelos soldados de Davi. Abissai e Asael, irmãos de Joabe, e os 3 filhos de Zeruia, tomaram parte na batalha. Asael, que era ligeiro e corria como uma cabra nos montes, começou a perseguir Abner. Ele corria sem se desviar, sempre atrás de Abner. Abner olhou para trás e, vendo que alguém o perseguia, gritou: por acaso é você, Asael? Sim, respondeu ele, sou eu. Então persiga outra pessoa e não a mim, implorou Abner. Procure vencer algum soldado comum e capturar suas armas.
Porém, Azael não deu ouvidos e continuou na sua perseguição. De novo, Abner advertiu Azael: saia de trás de mim. Como é que poderei olhar nos olhos do seu irmão Joabe, se eu tiver de matar você, Azael? Azael se recusou a ouvi-lo. Então Abner o atacou com a parte traseira da lança que atravessou o corpo de Azael. Ele tombou no chão e morreu ali mesmo. Todos os que ali chegavam paravam ao lado do seu corpo. Depois disso, Joabe e Abisai saíram em perseguição a Abner. Ao pôr do sol, eles chegaram ao monte Amã, perto de Gia, no caminho que leva ao deserto de Gibeon. Os soldados de Abner, da tribo de Benjamim, reuniram-se no alto de uma colina. Então Abner gritou a Joabe: é justo que nossas espadas continuem a matar uns aos outros? As coisas vão piorar para todos nós e haverá amargura. Já não está na hora de mandar os seus homens parar de perseguir os seus irmãos? E Joabe respondeu em alta voz: Deus é testemunha de que se você não tivesse falado, nossos homens continuariam a perseguir vocês até amanhã cedo. E fazendo soar sua trombeta, seus homens pararam de perseguir as tropas de Israel e lutar contra elas. Nessa noite, Abner e seus homens marcharam pelo vale do Jordão, atravessaram o rio e marcharam durante a manhã até chegar a Maanaim. Quando Joabe voltou com seus homens para suas casas, reuniu todo o povo e viu que faltavam 19 homens de Davi, além de Azael. Porém, os homens de Davi tinham matado 360 homens, todos da tribo de Benjamim, comandados por Abner. Joabe e seus homens levaram o corpo de Azael para Belém e o sepultaram ao lado de seu pai. Viajaram de volta a noite toda, chegando a Hebrom quando o dia estava amanhecendo. 2 Samuel 3. A guerra entre as famílias de Saul e de Davi durou muito tempo. Davi tornava-se cada vez mais forte, enquanto a família de Saul se enfraquecia. Estes foram os filhos de Davi nascidos em Hebrom. O seu filho mais velho era Amon, filho de Ainoã, de Jezreel. O segundo, Quileabe, de Abigail, viúva de Nabal, de Carmelo. O terceiro, Absalão, de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, de Hagite. O quinto, Cefatias, de Abital. E o sexto, Itreão, de sua mulher Eglá. Esses foram os filhos de Davi, que lhe nasceram em Hebrom. Enquanto transcorria a guerra entre as famílias de Saul e de Davi, Abner foi ficando poderoso na família de Saul. Saul tivera uma concubina chamada Rispa, filha de Aiá. Certa vez, Isbosete perguntou a Abner: por que você se deitou com a concubina de meu pai? Abner ficou furioso com a pergunta de Isbosete e exclamou: por acaso eu sou um cão a serviço de Judá? Até agora tenho sido leal à família de Saul, seu pai, e aos parentes e amigos dele, e não deixei que você caísse nas mãos de Davi. Agora você me acusa de um delito envolvendo essa mulher? Que Deus me castigue com todo rigor se eu não fizer por Davi o que o Senhor lhe prometeu sob juramento: tirar o reino da família de Saul e estabelecer o trono de Davi sobre Israel e Judá, de Dan a Berseba. Isbosete não respondeu nada a Abner, pois tinha medo dele. Então Abner enviou mensageiros a Davi com esta proposta: a quem pertencem estas terras? Faze um acordo comigo e eu te ajudarei a conseguir o apoio de todo Israel. Está bem, disse Davi, farei um acordo com você, mas com uma condição: não compareça à minha presença quando vier me ver, sem trazer-me Mical, filha de Saul. E Davi enviou mensageiros a Isbosete, filho de Saul, exigindo: entregue-me minha mulher Mical, com quem me casei pelo preço de 100 prepúcios de filisteus. Diante disso, Isbosete mandou que a tirassem do seu marido Paltiel, filho de Laís. Mas Paltiel foi atrás dela e a seguiu chorando até Baurim. Então Abner ordenou-lhe que voltasse para casa e ele voltou. Nesse meio tempo, Abner enviou esta mensagem às autoridades de Israel: já faz algum tempo que vocês querem Davi como rei. Agora é o momento de agir, porque o Senhor prometeu a Davi:
Por meio de Davi, meu servo, livrarei Israel do poder dos filisteus e de todos os seus inimigos. Abner também falou pessoalmente com os benjamitas. Depois foi a Hebrom dizer a Davi tudo que Israel e a tribo de Benjamim havia aprovado. Quando Abner, acompanhado de 20 homens, apresentou-se a Davi em Hebrom, este ofereceu um banquete para ele e para os homens que o acompanhavam. Disse então Abner a Davi: deixa que eu me vá e reúna todo Israel, meu senhor, para que façam um acordo contigo, ó rei, e reines sobre tudo o que desejares. Davi o deixou ir e ele se foi em paz. Naquele momento, os soldados de Davi e Joabe voltavam de um ataque trazendo muitos bens. Abner, porém, já não estava com Davi em Hebrom, porque Davi o tinha deixado partir em paz. Quando Joabe chegou com todo o seu exército, contaram-lhe que Abner, filho de Ner, se apresentara ao rei, que o tinha deixado ir em paz. Então Joabe foi falar com o rei e lhe disse: que foi que lhe fizeste? Abner veio à tua presença e o deixaste ir? Conheces Abner, filho de Ner? Ele veio para enganar-te, observar os teus movimentos e descobrir tudo o que estás fazendo. Saindo da presença de Davi, Joabe enviou mensageiros atrás de Abner e eles o trouxeram de volta, desde a cisterna de Sirá. Mas Davi não ficou sabendo disso. Quando Abner retornou a Hebrom, Joabe o chamou à parte, na porta da cidade, sob o pretexto de falar-lhe em particular, e ali mesmo o feriu no estômago. E Abner morreu por ter derramado o sangue de Asael, irmão de Joabe. Mais tarde, quando Davi soube o que tinha acontecido, disse: eu e o meu reino perante o Senhor somos para sempre inocentes do sangue de Abner, filho de Ner. Caia a responsabilidade pela morte dele sobre a cabeça de Joabe e de toda a sua família. Jamais falte entre os seus descendentes quem sofra fluxo ou lepra, quem use muletas, quem morra à espada ou quem passa fome. Assim Joabe e seu irmão Abissai mataram Abner, porque ele havia matado Asael, irmão deles, na batalha de Gibeon. Então Davi disse a Joabe e a todo o exército que o acompanhava: rasguem suas vestes, vistam roupas de luto e vão chorando à frente de Abner. E o rei Davi seguiu atrás da maca que levava o corpo. Enterraram-no em Hebrom, e o rei chorou em alta voz junto ao túmulo de Abner, como também todo o povo. Então o rei cantou este lamento por Abner: porque morreu Abner, como morrem os insetos. Suas mãos não estavam algemadas, nem seus pés acorrentados. Você caiu como quem cai perante homens perversos. E todo o povo chorou ainda mais por ele. Depois, quando o povo insistiu com Davi que comesse alguma coisa enquanto ainda era dia, Davi fez este juramento: Deus me castigue com todo rigor, caso eu prove pão ou qualquer outra coisa antes do pôr do sol. Todo o povo ouviu isso e o aprovou. De fato, tudo o que o rei fazia, o povo aprovava. Assim, naquele dia, todo o povo e todo Israel reconheceram que o rei não tivera participação no assassinato de Abner, filho de Ner. Então o rei disse aos seus conselheiros: não percebem que caiu hoje em Israel um líder, um grande homem? Embora rei ungido, ainda sou fraco, e esses filhos de Zeruia são mais fortes do que eu. Que o Senhor retribua ao malfeitor de acordo com as suas más obras. Capítulo 4. Quando o rei Isbosete, filho de Saul, soube da morte de Abner em Hebrom, perdeu a coragem e todo o seu povo ficou com muito medo. O rei Isbosete passou o comando das tropas a 2 irmãos, Baanã e Recabe, os quais já eram oficiais de grupos de ataque do exército. Ambos eram filhos de Rimon, de Biurote, da tribo de Benjamim. A cidade de Biurote era considerada como pertencente a Benjamim, mesmo depois de terem fugido para Gitaim, onde moram como estrangeiros até hoje. Saul tinha um neto aleijado chamado Mefibosete, filho de Jonatas. Ele estava com 5 anos de idade quando chegou a notícia de que Saul e Jonatas haviam sido mortos na batalha de Jezreel. Ao ouvir a notícia da morte dos dois, a ama de Mefibosete
Apavorada, tomou o menino nos braços e fugiu com ele. Na pressa, porém, ela deixou cair o menino. Em consequência disso, ele ficou aleijado. Um dia, quando o calor era mais forte, Recabe e Baanã foram ao palácio de Isbosete na hora do seu descanso ao meio-dia. Eles entraram na casa como se fossem à despensa, em busca de trigo, mas sem serem percebidos, entraram no quarto de dormir de Isbosete e o feriram na barriga, matando-o. Cortaram a sua cabeça e fugiram com ela pelo deserto, escapando durante a noite. Levaram a cabeça de Isbosete e apresentaram ao rei Davi em Hebrom e disseram: Veja, ó rei Davi, aqui está a cabeça de Isbosete, o filho do seu inimigo Saul, que tentou matá-lo. Deus hoje concedeu ao rei vingança sobre Saul e toda a sua família. Mas Davi respondeu a Recabe e Baanã, seu irmão, filhos de Rimon de Beerote: Juro pelo nome do Senhor que me tem livrado de todas as angústias. Quando o homem me trouxe a notícia da morte de Saul, pensando que ia me alegrar com ela, eu o agarrei e o matei em Ziclague. Essa foi a recompensa que ele recebeu pela notícia. Se assim procedi com aquele homem, o que não farei então a estes homens perversos que mataram um homem bom em sua própria casa, no seu leito, enquanto dormia? Vou me vingar de vocês pelo que fizeram e exterminá-los da face da terra. E Davi deu ordens aos seus homens para que matassem aqueles 2 irmãos. E assim foi feito. Depois cortaram as mãos e os pés deles e penduraram seus corpos ao lado do poço em Hebrom. E sepultaram a cabeça de Isbosete no túmulo de Abner, em Hebrom. E assim nós terminamos a nossa leitura de hoje. E vamos para a nossa análise, né? Nosso entendimento desse segundo livro dos reis, né? Que estamos iniciando agora. Já começa novamente, né? Reafirmando sobre a morte de Saul. A gente já falou sobre isso em episódios anteriores. E a gente também já falou sobre essa parte do livro de Samuel, de Reis e Crônicas, às vezes estarem falando a mesma coisa. Então, muitas vezes vocês vão estar assistindo algum episódio nosso e vai falar assim: uai, mas a gente já falou sobre isso, né? Por conta desse intercalamento aí, né? Desses 3 livros que acontece na Bíblia, que vai estar contando a mesma história, porém às vezes de forma diferente, às vezes mais detalhada, tá, gente? Então, igual aqui, a gente começou já esse segundo livro dos reis, ou segundo livro de Samuel, já falando sobre a morte de Saul, né? Que Saul foi lá no combate junto com o filho dele e aconteceu a profetização de que Era Samuel, né? De que Samuel havia dito, né? Que ele iria morrer, ele e o filho dele e tudo mais, que ele podia ir pra guerra, mas que a guerra já estava perdida e que o trono iria ser de Davi mesmo, né? E aí acontece isso. Então aqui ele tá mostrando que um amalequita foi lá para mostrar para Davi que ele matou, mas que não foi ele que matou, mas tentando aí uma recompensa com Davi, né? De ser honrado, alguma coisa assim. Por quê? Porque durante todo o livro ali anterior que a gente leu, de Samuel e tudo mais, fala sobre essa perseguição de Saul com Davi, né? Davi já tinha sido ungido, Saul já tinha sido o primeiro homem ungido por Deus para ser rei, porém ele se perdeu no meio do caminho, né? Daí Deus tirou o olhar dele e jogou para Davi. Só que Saul não queria entregar o trono, né? Saul queria continuar ali. E ele já sabia que Davi, bem dizer, seria o próximo rei. Então por isso que ele perseguia tanto Davi ali, querendo matar Davi a todo custo, né? E aí o amalequita vai até Davi achando que Davi iria... Achando que ia dar uma boa notícia, né? Que Davi ia falar: cara, que legal. Você né? matou meu inimigo, né? Meu inimigo ficava me perseguindo e tudo mais. Só que não foi isso que aconteceu. Isso mesmo. É legal da gente ver isso no capítulo 1 aqui, que Davi se compadece, né? Não é porque Saul agia errado ali, né? Saul tinha medo de Davi, tinha medo de perder, né, o reinado dele, de perder o trono. Não era por causa disso, né, que Davi
tipo, desejava a morte dele, exatamente, né? ou desejava o mal para ele, Exato. né? E a gente, durante toda a leitura, leituras anteriores, ele falava, né, sobre o ungido do Senhor. Tanto é que foi essa palavra que ele falou, uai, como que você mata um ungido do Senhor? Então ele tinha muito temor a isso. Por mais que Saul agia de maneira errada, ele reconhecia que ele era ungido do Senhor e que não cabia a ele matar, né? Ele tinha que perdoar. Então isso é uma das características mais assim finas, né, elegantes de Davi. Davi cometia erros, com certeza. Ele era humano aí, fazia várias cagadas, vamos dizer assim. Só que ele era muito temente ao Senhor. E como Saul era um ungido, ele não iria tocar. Então o que o Senhor escolheu é do Senhor. Então eu não posso. Tipo assim, é como se ele pensasse assim, Deus deu, tipo, deu o reinado, Deus tira. Tipo assim, não precisa da ajuda de ninguém, não precisa do movimento de algum homem ali. Porque até no versículo 14 ele fala, né? Por que você matou o rei escolhido do Senhor? E daí ele manda então matar esse soldado, né? Então, coitado, tipo aí o soldado não foi o soldado quem matou, né? Ele até inventou essa história ele porque... inventou essa história buscando uma glória ali, né? Buscando uma honra, um reconhecimento de Davi. E na verdade Davi manda matar ele, porque fala, o que você fez foi totalmente errado, né? Porque até Davi não sabia da história certa, né? Mas a gente terminou ali o primeiro Samuel, né? O livro 1 Samuel, no capítulo 31, falando sobre essa morte de Saul, de que realmente ele se jogou na lança dele, né? Ele não queria ser morto por um povo inimigo, então ele preferia ele mesmo se matar ou um soldado dele matar ele. Então, por isso que Davi não falou nada também, né? Sim, e daí ele termina ali o capítulo 1 com um cântico, né? E é um cântico bem legal que mostra, né? Como Davi gostava e reconhecia Saul e também o seu amigão ali, que era Jonatas, né? Quase um irmão. Exato. Então é legal de ver como ele se compadeceu, ele realmente estava triste com aquela situação, né? Porque ali você poderia falar assim, pô, agora ele vai virar rei e aí ele tá feliz, né? Mas não, ele estava realmente ali entristecido com isso. E aí o segundo capítulo ali a gente vê muito sobre como Davi consultava a Deus, né? Então assim, a qualquer passo que Davi iria fazer, ele consultava o Senhor. Então assim, eu acho que a gente tem muito para aprender também com Davi, sabe? Era qualquer coisa assim, Davi ia e perguntava pro Senhor. É porque aqui, né, a gente tem que entender que ele estava ainda naquela região inimiga lá, né, naquela outra terra. Ele não estava morando fugido, né? Ali em Israel. Então, por isso que até ele faz essa pergunta para o Senhor, né? Eu devo me mudar para as cidades lá de Judá? Eu devo voltar, né, para Israel? E daí Deus vai respondendo ele. Exatamente. E então daí Davi volta, né, para Israel, e daí ele já vai lá para Judá, e é onde ele é proclamado inclusive rei lá, né? Então a gente vê aqui no versículo 4 que fala, né, quando os homens de Judá chegaram em Hebrom, Davi foi coroado rei do povo de Judá. Só que Saul tinha ainda mais um filho, que era esse Isbosete. E ele foi coroado então rei de Israel, do restante, né, das tribos ali de Israel, e Davi foi coroado só rei ali de Judá. E daí começa então essa parte aí de uma guerra aí entre os dois reis, né? Mas você vê que Davi em si respeitava muito o reinado de Isbosete, né, que era o filho de Saul. Mas os soldados tinham algumas intrigas ali, né? Então o capítulo 2 conta essa parte, que ali Abner, que era general de Isbosete, se encontrou um dia numa região ali com o general de Davi, que era Joabe. E Joabe tinha dois irmãos, que eram Abisai e Azael. E daí eles falam então, tipo assim, vamos deixar nossos soldados guerrear pra gente ver quem que aí é o melhor, né? Tipo, eles se encontram ali e vão guerrear um contra o outro. E daí tem essa passagem ali, então começa mostrando ali o conflito, né, entre os dois exércitos.
Mas é interessante a gente ver que isso não era um conflito de Davi. Davi respeitava, né? Ele não proclamava essa ira para os soldados deles, mas os soldados deles, os generais deles ali tinham. E daí acontece então que essa conta, né, ali nesse capítulo 2, que Azael, que era irmão de Joabe, que era o comandante do exército de Davi, sai em perseguição a Abner, que era o comandante do exército de Isbosete, que era o filho de Saul. E daí Abner acaba, ele ainda pede, né, para Azael, tipo, não me persiga, vai perseguir outro e tal, e acaba que ele mata Azael. E daí começa então a Joabe, né, que era o irmão de Azael, fica ali já enfurecido com aquilo, e você vê que ele já cria uma ira ali, né? Daí aí é onde ele tá irado, né? Porque Abner matou o seu irmão, né? Só que daí Abner vai e faz um acordo com Davi lá, tenta ficar em paz, e Davi fala, então vai em paz, né? Fica tranquilo. Porque é legal da gente entender também, tipo assim, que Abner já estava se tornando muito forte, né? Só complementando essa parte que a Saíra tá falando, a gente vê ali no capítulo 3, lá no versículo 6, 7, que fala, né, que Abner, abusando da sua posição, tomou para si uma jovem chamada Rispa, que era uma das concubinas de Saul. Então ele já estava assim, se achando ali, né? E daí ele vai lá e afronta Isbosete, né? Porque Isbosete fala assim, por que você pegou uma concubina do meu pai? E ele falou, agora qual que é o problema, né? Eu que tô tipo à frente, eu que tô comandando seu exército, e você agora vai ligar para uma concubina que era do seu pai? E o pai já tá morto já? Exatamente. E daí, por causa disso, ele fica irado com Isbosete, né, que era quem ele protegia, e ele vai lá e fala para Davi. E ele fala, né, vou te ajudar a ter. É legal que ele faz essa pergunta, né, de quem que é essa terra? Afinal, né, quem que é o rei de Israel? É isso que ele quer dizer quando ele, ali no versículo 12, que fala, né, ele manda um mensageiro para Davi e fala, de quem é esta terra? Faça um acordo comigo e eu o ajudarei a obter o apoio de todo o povo de Israel. Então, traduzindo ali, ele está falando, Davi, quem que é o dono daqui, né? É Isbosete ou é você? Se você quer realmente ser o rei de todo Israel, faça um acordo comigo que eu vou te ajudar. Em nenhum momento ele fala que vai matar Isbosete ou fazer alguma coisa do tipo. Ele só fala que vai ajudar Davi. E daí então Davi pede ali, né, a esposa dele, a primeira esposa dele, que era Mical, que é filha de Saul, né? E daí Abner já vai lá e conversa com os chefes das tribos de Benjamim, falando que querem ajudar. Então Abner faz ali mostra, né, para Davi que ele vai ter o apoio. E como era importante isso? Porque Abner era o chefe, era o comandante do exército de Isbosete. E se ele estivesse apoiando Davi, tipo assim, ele estaria com todo o exército de Isbosete junto com Davi. Logo não teria uma guerra, não teria nada disso. Seria quase um golpe militar ali, né? Vamos dizer assim. Só que Joabe descobre que Abner foi até ali, né, até Davi, e Davi fez um acordo com ele e deixou ele ir embora em paz. Só que sabe aquele ego ferido? Foi o que aconteceu com Joabe. Tipo assim, como assim, Davi? Você deixa ele embora, ele matou meu irmão e tudo mais. E aí arma uma emboscada, entre aspas, para Abner, falando que ele precisava falar com ele e tudo mais. E aí ali no portão da cidade, ele vai e fere no estômago Abner e mata-o, né? Só que daí Davi fica assim, tipo, meu Deus, o que você fez, né? Vai achar que eu que armei pra Abner vir até aqui e eu fiz toda essa cilada pra ele. Então ele jejua, ele mostra pra cidade pra falar assim, olha, povo de Israel, eu não fui contra Abner, eu não armei isso daqui. Por quê? Lembrando, igual o Jason falou, Abner estava tendo um posicionamento muito forte em Israel, então ele estava sendo reconhecido e tudo mais. E se Davi fosse reconhecido pela morte de Abner, isso poderia causar uma destruição num reinado que ainda nem tinha começado em Davi, né? Então por isso que Davi precisou mostrar para o povo, não era só assim, tipo, nossa, eu tenho um amor por Abner, não era nem por conta disso. Era assim, evitando o que o povo de Israel iria pensar sobre Davi.
E aí deu certo, né? O povo de Israel reconheceu que Abner não tinha, que Davi não tinha nada a ver com a morte de Abner, e tudo bem. Porém, acontece algo. E é legal que ele termina o capítulo 3, né, falando, né, que o Senhor retribua ao malfeitor de acordo com a sua maldade. Ou seja, ele deixou bem claro, né, tipo assim, eu não fiz isso, mas que a pessoa que fez isso, tipo, pague pela sua maldade, porque não precisava ter feito isso, né? Exatamente. Aí depois, ali no capítulo 4, a gente já vê a morte de Isbosete, de uma forma assim, meu Deus do céu, né? Traída, né? Porque tava dormindo. Então aqui fala que depois que Abner morreu, assumiu o comando dois irmãos, né? O comando das tropas, ali no capítulo 4, versículo 2, fala, né, que o rei Isbosete passou o comando das tropas a dois irmãos, Baanã e Recabe. E a gente vê que assim, Davi aparenta, né, que Davi ele era mais desejado pelos israelitas. Então eu acho que Davi tinha muita fama, desde a morte lá do Golias, Davi tinha uma fama muito forte. E o povo já não gostava tanto de Saul, até porque Saul não tinha um relacionamento com Deus. Então eles perdiam muita guerra por causa disso, né? E daí acontece que ele realmente é traído ali pelo Isbosete, ele é traído pelo comando dele, né? Pelos chefes ali da tropa dele. E esses dois irmãos entram na própria casa de Isbosete e matam ele enquanto ele estava dormindo, né? E aí esses dois irmãos agem como lá o Amalequita agiu, né? Achando que Davi ia dar glória pra ele e falar assim, nossa, agora o reinado é meu. Como se fosse uma pessoa assim, cheia de orgulho e tudo mais, sabe? E não era esse coração de Davi, né? Davi sabia que ele era ungido do Senhor, sabia que ele se tornaria rei, porém era no tempo do Senhor, ninguém precisava fazer nada. E aí quando esses dois irmãos vão e ajudam ali, vamos dizer assim, forçam o fim do reinado da família de Saul para entrar Davi não fica feliz, né? Davi faz eles pagarem também, assim como o Amalequita pagou, falando que ele tinha matado Saul e trouxe a cabeça de Saul e tudo mais. Davi também se ira, né? Quando eles matam Isbosete, o filho de Saul, que estava no reinado naquela temporada ali, né? Vamos dizer assim. Então eles pagam com a própria vida, né? Pagam com a própria vida. Tanto é que termina ali, né, no versículo 12, Davi ordenando aos moços, né, que mataram, que cortassem as mãos, os pés e pendurassem sobre o tanque de Hebrom. Eles, porém, tomaram a cabeça de Isbosete e a enterraram no sepulcro de Abner em Hebrom. Então ali Davi fala assim, cara, não é possível, né? Vocês fizeram um golpe desse e tudo mais, vou matar vocês. Então, sangue por sangue, né? Ali ele mata, não dá honra para aqueles dois irmãos. A gente vê que Davi ele não queria, tipo assim, a ajuda humana, né? Tipo assim, ele confiava em Deus e confiava que tudo ia acontecer conforme os planos de Deus, que ele não precisava de uma ajudinha, que ele não precisava de uma forcinha, que ninguém precisava forçar a barra ali, matar alguém para que algo acontecesse. Então, todo o tempo ali que alguém matava, que você vê que a intenção dos homens ali era, tipo, querendo agradar Davi, falando assim, não, agora você vai se tornar rei. Mas ele falava, tipo assim, em nenhum momento eu te pedi isso. Tipo, essa sua intenção aí de me agradar, você não me agrada fazendo isso. Não é matando o rei que você vai conseguir me ajudar. Tipo, Deus está no controle, então não preciso disso. E daí ele via ali não como uma coisa grandiosa, né? Como um ato de gratidão, e sim como um ato de afronta, querendo ou não, achando que Deus não é capaz. Exato, né? E ali ele ficava triste, né, com as atitudes dessas pessoas que matavam os reis. E ele mandava matar. Exatamente. E foi assim que a gente terminou a nossa leitura de hoje, com Davi irado dessa ajudinha humana aí para colocar ele no trono. E nos próximos capítulos a gente vai ver como realmente Davi vai assumir o trono, né? Como será o reinado dele, Israel, né? Porque ali ele já estava como rei só de Judá. E ele ainda tinha mais 11, vamos dizer, cidades, países, sei lá como que chama isso dali. Tribos, das 11 tribos restantes ali do povo de Israel.
Então, por isso que é muito importante você já dar o seu like nesse vídeo e se inscrever no nosso canal para você continuar vendo todo esse desenrolar dessa história que é muito importante, né? Para nossa história bíblica mesmo, sabe? Sobre Davi, sobre o reinado de Davi e sobre a sucessão de Davi também, tá? Então, já deixa o seu like aí. Curte, né? Curte o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e entre também no primeiro link da descrição que já tá aqui abaixo desse vídeo, que é o Ouvintes da Fé, a nossa assinatura, para você aprender ainda mais como se mover em fé, como se posicionar, como você ouvir a voz de Deus e ter esse direcionamento do Espírito Santo, né? Nas suas decisões, nas suas condutas, assim como Davi consultava antes de fazer qualquer outra coisa. A gente precisa trazer isso pro dia atual, né? Porque sempre lembrando, Deus não é Deus diferente do Antigo Testamento, ele continua sendo o mesmo Deus, só que a gente precisa estar mais em intimidade com ele. Então por isso que é tão importante você estar nesse primeiro link aqui abaixo, faça sua assinatura, é R$14,90 por mês para você estar aí aprendendo a se mover ainda mais em fé, tá? Então a gente te espera lá no Ouvintes da Fé e amanhã também no próximo episódio. Um beijo, tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já tá aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!